o jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Pra você saber. Pra analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h35. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Circuito Imobiliário amanhã tem reapresentação a partir das 10 horas aqui na RB. Até às 11h30, você, meu convidado, minha convidada, a participar conosco também pelos nossos canais de interatividade, o nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102-1493. Liberado a partir de agora para você que nos ouve em FM 85.7. Muito obrigado a você que está conosco pela Rádio Bandeirantes Campinas no seu celular, através do aplicativo Band Play, do portal bandmulti.com. E uma ótima sexta-feira a você que está com a gente pelo nosso canal do YouTube. Transmissão iniciada agora em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo e comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, a mesa de som a cargo de Pedro Piscinato, os trabalhos técnicos na Central Técnica com o Danilo Capucci. Eles levam o som e a imagem para você nesta sexta-feira com a coordenação do Gil Kleber. Seguimos hoje com as entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Daqui a pouco vamos conversar com Tom Proencio, candidato pelo Partido Novo, já presente conosco aqui no nosso complexo de comunicação João Jorge Saad. Nesta sexta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento das intenções de votos para os candidatos à prefeitura de Campinas. Nós vamos fazer o seguinte, vou trazer neste primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, os números da pesquisa estimulada. E na sequência do programa, ainda hoje, depois do nosso bate-papo com o candidato Tom Proencio, nós vamos repercutir os outros dados, como a pesquisa espontânea, a rejeição apontada aos candidatos, a aprovação do prefeito Dário Saad, do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Lula aqui na cidade de Campinas. Os números apresentados pelo Instituto Paraná mostram um crescimento na campanha do prefeito Dário Saad, candidato à reeleição, e um número próximo ao encerramento de uma disputa em primeiro turno. Vamos aos números também com imagens para você que está conosco no nosso canal do YouTube, ilustrando esse trabalho do Paraná Pesquisas, que teve como metodologia, a gente vai trazer tudo em detalhe, a pesquisa destrinchada, passo a passo, daqui a pouco, mas nessa abertura do programa, para você já ter os dados em mãos. A coleta foi feita com entrevistas pessoais entre os dias 9 e 12 de setembro. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, a partir disso, já também confirmou a legitimidade, a legalidade desta pesquisa. O número da pesquisa é o SP 00779/2024. A pesquisa ouviu 800 eleitores a partir de 16 anos
residentes nas localidades com base para essa seleção, ou seja, moradores da cidade de Campinas. Vamos aos números. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas aponta o candidato do Republicanos Dário Saad com 43,1% das intenções de voto no estudo da pesquisa estimulada, que é quando o eleitor tem em mãos a lista de quem são os 5 candidatos da cidade. Dário Saad, portanto, aparece com 43,1%. O candidato Pedro Tourinho, do PT, aparece em segundo lugar, com 20,1% das intenções de votos, superando o Rafa Zimbaldi, que vinha até então aparecendo na segunda posição nos levantamentos anteriores do Paraná Pesquisas. Rafa Zimbaldi, candidato pelo Cidadania, deputado estadual, tem 18% das intenções de voto. A candidata Angelina Dias, do PCO, Partido da Causa Operária, vem na 4ª posição com 2,4% das intenções de voto. E o candidato Wilson Matos, do Partido Novo, na 5ª posição com 1,9% das intenções de voto. Os eleitores que responderam não saberem quem votar ou preferiram não responder somam 6,6% das intenções de voto. E o eleitor que respondeu que não deve votar em nenhum dos 5, pretende votar em branco ou votar nulo, total dessa resposta foi de 7,9% das respostas estimuladas através desse levantamento que é feito. Como eu disse, o eleitor recebe uma lista. Essa lista, para quem nunca participou respondendo de uma campanha ou não sabe, ela vem, imagine num formato de pizza, redondo, em que os nomes aparecem de forma aleatória. Não é uma lista de posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então o eleitor ele tem o contato e escolhe a partir desses nomes quem ele pretende escolher também no dia 6 de outubro para a urna, para o voto de prefeito de Campinas. São 10 horas e 40 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos iniciar a entrevista com Tom Proencio, fechando essa série de sabatinas com os candidatos da cidade de Jaguariúna, conhecendo um pouco mais sobre o candidato, sobre as propostas, sobre um projeto de governo e logo depois eu trago outros números desta pesquisa e outros assuntos que marcam esta sexta-feira no nosso interior de São Paulo. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Nós, dentro do projeto Band Eleições, encerramos hoje a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Trabalho que tem a produção do Henrique Alves e os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica. Hoje, recebendo o candidato pelo Partido Novo, Tom Proencio, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite, por atender ao nosso time de produção e por estar presente aqui conosco no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Candidato, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Heitor, bom dia a toda a população de Jaguariúna, toda a população que nos assiste. É um privilégio, um prazer poder estar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu sempre escutei essa musiquinha dos debates pela televisão, ao lado dos meus pais, da minha família, e para mim é uma honra, eu sou grato a Deus por poder representar a população de Jaguariúna e estar aqui nesse momento. Eu sou neto de um gari, aqui da cidade de Campinas, fui para Jaguariúna, meus pais foram para cuidar de uma comunidade evangélica na nossa cidade, lá nos estabelecemos. E meu avô, que era um simples gari que criou 11 filhos de maneira honesta, digna, talvez jamais imaginaria que o seu neto estaria num lugar como esse, numa posição de destaque, podendo levar adiante boas ideias e os princípios e valores que ele deixou para a nossa família. Honrar Deus, honrar a família e ser honesto. Então essas são alguns dos princípios e valores que a gente carrega na nossa trajetória política. O povo de Jaguariúna sabe disso. E é aqui que nós vamos falar hoje de boas ideias para que a gente possa fazer a nossa Jaguariúna ser um lugar admirável. Candidato, o senhor é vereador, foi eleito em 2020 com a terceira melhor votação da cidade. Teve 567 votos, estava na época no PSD. Nesses 4 anos de mandato, em que momento o senhor decide migrar do PSD para o Partido Novo? E o que fez o senhor deixar uma disputa para a Câmara Municipal com uma chance muito grande de reeleição para uma primeira disputa como candidato a prefeito do município de Jaguariúna? Primeiro, eu acho que é importante dizer e deixar claro aqui qual é o meu posicionamento político. Eu sou um cara de centro-direita, defendo os valores da família, sou um cara que defende a economia livre de mercado. Aliás, eu sou formado em administração, depois fiz uma pós em economia financeira, empreendi com 20 anos de idade e sei o quanto é difícil gerar emprego e renda no nosso país. Eu fui candidato pelo PSD, na época em Jaguariúna, o Partido Novo ainda não estava presente no nosso município e o PSD foi o partido que me deu maior liberdade para defender as minhas propostas, as minhas pautas e as minhas ideias. Aliás, eu sou grato ao grupo que me deu a oportunidade de ser o terceiro vereador mais votado. Todavia, é importante ressaltar, como você colocou aqui, que eu fui eleito com a terceira maior votação, sem participar dos grupos políticos dominantes da cidade. Fiz uma campanha olho no olho, cara a cara com o cidadão de Jaguariúna, com crowdfunding, como também utilizamos nesse momento aqui agora, e fiz uma campanha independente. Então o partido ele foi muito mais uma oportunidade de poder disputar a eleição do que um partido de fato que eu acreditava puramente no seu estatuto, nos seus princípios. O Partido Novo é o partido que mais se encaixa com a ideologia e com a visão de mundo que eu tenho. Então foi por isso que eu decidi migrar para o Partido Novo. Eu tenho um excelente relacionamento com a bancada federal, que nos ajudou durante o mandato. Foram quase 2 milhões de recursos
trazidos para Jaguariúna, e boa parte desses recursos foi via o deputado federal Alexis Fontaine, nossa deputada federal Adriana Ventura, e na época os nossos deputados estaduais, Sérgio Victor e o deputado estadual Ricardo Melão. Então a minha sinergia com o Partido Novo, ela não vem de hoje. Já tem um tempo que a gente se relaciona e, como eu disse, é o partido que mais se encaixa com as minhas bandeiras e o único partido que faz oposição a esse governo federal, que na minha visão, infelizmente, é um retrocesso para o nosso país. Nós estamos conversando com Tom Proencio, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, que tem no seu plano de governo um destaque principal para uma mudança na administração geral da cidade. Uma forma de trazer ideias de outros locais, como, por exemplo, prefeituras de Joinville, o governo de Minas Gerais, que tem à frente Romeu Zema, que é do Partido Novo, e até referências da Estônia. O que poderia ser trazido para Jaguariúna dessas experiências de locais tão diferentes da nossa região metropolitana? Primeiramente, eu acho importante ressaltar que o nosso plano de governo foi o primeiro publicado no Divulga Candi. Então, eu vi que o plano de alguns outros candidatos, inclusive, constam a melhoria da questão do empreendedorismo nas escolas, que é uma lei que eu aprovei enquanto vereador no município, onde se leva educação financeira e empreendedorismo, noções básicas de economia para a grade curricular das escolas. O nosso plano de governo foi construído com várias mãos. Eu passei por várias mentorias. Passei pelo Renova BR, que é a maior escola de política do Brasil. Faço parte do Livres, que é um grupo de pessoas que buscam construir políticas públicas e que tem como seus mentores os pais do Plano Real. E também o Instituto Libertas, onde eu passei por várias mentorias também, ali junto ao governador Romeu Zema e ao nosso prefeito Adriano Silva, que é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. O que nós podemos trazer de boas experiências do que foi feito na gestão Zema e na gestão Adriano Silva? Primeiramente, é nomear as pessoas certas para os lugares certos. E isso eu já dei o exemplo enquanto vereador. Eu sou o primeiro e único vereador da história da cidade de Jaguariúna a contratar um assessor por meio de um processo seletivo. Nós recebemos mais de 400 currículos e desses 400 currículos nós selecionamos a pessoa que se encaixava nas competências e habilidades de um assessor. Isso nós vamos fazer em Jaguariúna. É um compromisso meu com você, cidadão. Todos os meus cargos comissionados serão selecionados de maneira técnica. E a governança digital, tanto se fala na nossa cidade sobre ser uma cidade inteligente e conectada, mas hoje o cidadão não consegue nem ao menos marcar uma consulta pelo celular. Ele não consegue nem ao menos fazer um protocolo para tapar o buraco via celular. Ele não consegue fazer um protocolo para cortar a árvore da sua casa, da frente da tua casa, via celular. Nós vamos colocar a prefeitura na palma das mãos das pessoas, com tecnologia e com inteligência. Vamos integrar as nossas bases de dados do Cartão Cidadão, que já está presente, e do GovBR, para que o cidadão não precise perder tempo em filas para resolver aquilo que é básico. Nós já fizemos isso no nosso mandato, eu sou o relator da Lei da Governança Digital no nosso município e também propusemos outras medidas que modernizaram a máquina pública. Então, dessa maneira é que nós vamos fazer uma gestão eficiente. Outra questão importante que você falou aqui, da gestão Zema e da gestão Adriano Silva, né? É a austeridade com os gastos públicos, é gastar o dinheiro no lugar certo, é estabelecer metas e prioridades para esses gastos. O prefeito Adriano Silva, por exemplo, estabeleceu um método para poder remunerar os servidores públicos bem. Então, aqueles servidores públicos que não faltam, que não levam atestado, que chegam no horário, esses servidores recebem uma certa bonificação, como se fosse um 14º salário. E nós vamos fazer isso com o servidor público de Jaguariúna. Nós vamos valorizar aqueles que trabalham. Na educação, nós não vamos selecionar, nós não vamos fazer mais com que os diretores de escola sejam apenas indicações políticas. Nós vamos fazer um processo de seleção interno, assim como é feito também com os coordenadores escolares. E vamos fazer avaliação a cada 3 meses para a gente poder medir
como está sendo a educação do nosso município e garantir que as nossas crianças saiam preparadas para o futuro, equipando as nossas escolas e dando possibilidades dos nossos professores serem aquilo que necessita para os nossos professores darem a melhor aula possível para os nossos alunos e saírem de lá também satisfeitos com aquilo que eles precisam fazer. Nós estamos conversando com Tom Proencio, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, que tem como vice Dr. Edélcio, também candidato pelo Partido Novo, numa chapa pura. O Novo não tem coligação nessa disputa em Jaguariúna. É possível fazer, candidato, esse governo técnico, sem interferência política, não tendo um grande grupo político por trás e não tendo uma maioria na Câmara, porque o Partido Novo, embora possa fazer vereadores, não tem os outros partidos que estão com seus adversários? Olha, eu quero dizer à população de Jaguariúna que nós já fizemos isso uma vez. Eu fui vereador eleito, somente eu, pelo partido ao qual eu estava. Eu sou o único vereador do Partido Novo. E com diálogo, com argumentos, nós aprovamos 26 leis. E é assim que vai ser no nosso governo. Nós não estamos aqui para caçar bruxas e ser justiceiro. Terminou as eleições, nós vamos sentar com todos e conversar. Aquilo que estiver alinhado ao nosso plano de governo, aquilo que for bom e que for do interesse coletivo, será sim contemplado por nós. Nós vamos fazer o diálogo constante com a população de Jaguariúna e com os vereadores eleitos. E é possível sim fazer um governo eficiente, sendo candidato somente por um partido, sem coligações. O Zema já demonstrou isso lá em Minas Gerais. Em 2018, o Zema tinha apenas 3 deputados estaduais. E ele foi reeleito no primeiro turno em 2022, demonstrando que com diálogo é possível sim fazer um bom governo. Então, para mim, não importa se é alguém lá que está no PSDB, que está no Cidadania, que está no MDB. Para mim não importa isso, Heitor. Para mim não importa isso, população de Jaguariúna. É claro que eu desejo que nós tenhamos a bancada do Partido Novo fortalecida na Câmara Municipal. Mas eu vou fazer diálogo com todos os partidos, visando fazer com que o nosso plano de governo seja levado adiante com muita transparência, ética, responsabilidade e honestidade. Acredito que é isso que deve balizar, é isso que deve ser a base de uma gestão eficiente. Candidato, a eleição de Jaguariúna nesse ano tem como um dos principais temas o serviço de água e esgoto oferecido para a cidade e a discussão sobre privatizar ou não o DAI. Qual é seu posicionamento a respeito disso e, uma vez eleito, como melhorar o serviço entregue à população? Olha, eu acho que antes de nós falarmos de privatizar, primeiro que não tem como privatizar a água em Jaguariúna. A Constituição Federal é muito clara. Água é um bem público. Então, um bem público não é privatizado. O que pode ser feito é a gestão do Departamento de Água e Esgoto, ser feita uma parceria público-privada, ou uma concessão, ou a criação de uma autarquia municipal. Então, esse papo de privatizar a água é papo de quem não estudou o tema e não conhece o tema com efetividade. O que eu tenho a dizer para vocês é que antes de dizer se vai fazer uma parceria público-privada, se vai ser uma concessão, se vai ser uma autarquia municipal, é necessário falar do que está acontecendo na cidade de Jaguariúna hoje. Só para vocês terem uma ideia, entre 2019 e 2020, Heitor e população de Jaguariúna, nós perdemos 5 milhões de reais do FEHIDRO, que era para fazer a manutenção das nossas redes de abastecimento. Que o maior problema que nós temos na água em Jaguariúna hoje, Heitor, é que nós perdemos cerca de 37% da água captada no rio. Isso se perde até chegar na casa das pessoas. E nós perdemos esse dinheiro, Heitor, e população de Jaguariúna. Sabe por quê? Porque a equipe do Departamento de Água e Esgoto, liderada pela vice-prefeita do atual prefeito, que agora é candidata a vereadora com o Davi, que está lá do outro lado, junto com o prefeito Gustavo Reis, a gente está vendo esse acordão que foi feito aí, eles não entregaram o projeto em tempo adequado. Nós perdemos 5 milhões. Então, antes da gente falar
se vai ser PPP ou não, nós precisamos falar do que está acontecendo com a cidade de Jaguariúna. Estão combatendo efeito e não a causa do problema. O prefeito escolheu construir estação de tratamento de água, quando o problema real é a rede de transmissão, que estoura todo dia. Todo dia eu recebo ligação de algum bairro que está faltando água. E aí eu ligo lá pro pessoal do DAI, principalmente aqueles funcionários que estão na ponta da corda lá resolvendo o problema, e o pessoal me conta: Tom, estourou a rede aqui em tal lugar. Quer saber mais uma coisa do que está acontecendo em Jaguariúna? Não temos diagnóstico, não temos um mapa da rede. Hoje o mapa da rede de água está na cabeça dos funcionários mais antigos do Departamento de Água e Esgoto. A gente não sabe. Então, antes de falar de parceria público-privada ou concessão, nós vamos fazer um diagnóstico, um estudo do que está acontecendo, um estudo transparente com a população de Jaguariúna e com as entidades representativas, o CREA, OAB, a Ares PCJ e outras instituições que podem nos ajudar. Inclusive, nós contamos também com o apoio da Secretaria Estadual do governador Tarcísio para que a gente possa resolver esse problema. Candidato Tom Proencio, temos ainda 20 segundos para o senhor encerrar a sua participação. Olha, você, cidadão de Jaguariúna, tem duas escolhas nessa eleição. Ou você vai escolher numa cidade segura, onde você trabalha e as suas coisas não vão ser tiradas de você por marginais, como está acontecendo na nossa cidade hoje, ou você vai viver numa cidade próspera, justa, onde o fruto do seu trabalho vai ser valorizado, onde as nossas crianças vão sair preparadas porque elas vão aprender a empreender e não vai ter burocracia mais para você ser próspero e se fazer mais rico e ter as suas oportunidades garantidas. Tempo, candidato. Muito obrigado ao Tom Proencio, candidato do Partido Novo, conosco aqui no nosso projeto Band Eleições, encerrando essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Continue conosco, olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o preço da cesta básica em Campinas diminuiu em 5,17% no mês de agosto, o que representa a redução de R$ 37,99. Nesse sentido, o valor atual da cesta básica em Campinas é de R$ 697,45. Vale ressaltar que o salário mínimo ideal para comprar 3 cestas básicas seria de R$ 2.092,35. A pesquisa mostra que do salário mínimo atual, 49,4% são tomados pelo valor de uma cesta básica. Além disso, Campinas ficou em 6º lugar em maiores preços de cesta básica, em um comparativo de 17 cidades. Os dados revelam que o item com a alta mais significativa foi o óleo, com um acréscimo de 4,76% no preço final. Por outro lado, 2 itens que tiveram uma queda expressiva no preço foram o tomate e a batata. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil sempre está presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 7 minutos. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que está conosco desde as 10h30. Muito obrigado a você que ajuda a gente a fazer o Manhã Bandeirantes. De certa forma, todos vocês que estão conosco estão também participando desse nosso projeto Band Eleições, um projeto em que a gente leva a informação através do rádio, da internet, da tela da Band também. As entrevistas que você acompanha ao vivo com os candidatos aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes também são exibidas dentro do programa Brasil Urgente na tela da Band Mais TV. E deixa eu vender o peixe aqui, porque a partir da semana que vem, de segunda-feira, nós vamos nos encontrar em outro horário na tela da Band. O Brasil Urgente, ele começa às 4 horas da tarde e ele segue até às 6:50 da noite, quando Walter Sena traz as principais informações do dia dentro do Band Cidade. Hoje, até hoje, nosso encontro é das 4 às 5, a gente traz as notícias da nossa região e, na sequência, o Joel da Atena conta o que é notícia no Brasil e no mundo. A partir de segunda-feira, nós vamos inverter.
Brasil Urgente continua começando às 4, mas você vai ter primeiro as notícias do Brasil e do mundo com o Joel, e a partir das 5h30 da tarde nós vamos trazer os destaques do nosso interior de São Paulo. Inclusive as entrevistas com os candidatos das prefeituras, as prefeituras de Valinhos e Campinas, as duas últimas cidades, para nós encerrarmos esse projeto Band Eleições. Então, na próxima semana, entre o dia 16 e o dia 20, os 5 candidatos à Prefeitura de Valinhos presentes aqui nos nossos estúdios. Entre os dias 23 e 27, os 5 candidatos à Prefeitura de Campinas. Aí teremos já no dia 30, do dia 30 até o dia 4, estaremos naquela semana da eleição. Aí as regras mudam, existem algumas restrições de entrevistar alguns candidatos, mas isso não significa que a nossa cobertura vai parar. Até o último dia estaremos presentes para levar até você informação sobre as eleições municipais 2024. E eu tenho uma informação sobre a eleição da cidade de Indaiatuba. Tem candidato desistindo de última hora da disputa. Aliás, nós ouvimos, os candidatos à prefeitura da cidade de Indaiatuba, e um dos convidados presentes aqui nos nossos estúdios foi o candidato Fabrício Salvaterra, candidato do Partido Novo, e que anunciou que não irá disputar as eleições de 2024. O perfil dele nas redes sociais traz o posicionamento a respeito dessa mudança, traz o motivo, a escolha dele neste momento, optar por estar fora da disputa. Ele desistiu da disputa, candidato pelo Partido Novo, empresário, concorria ao cargo de prefeito. A decisão foi anunciada em um comício realizado na sede do Partido Novo. E em uma carta, Fabrício Salvaterra alegou que o motivo da renúncia é uma questão de saúde. Afirma que precisou fazer um exame, ficou apreensivo com os resultados, não detalhou sobre qual doença ele está falando, mas, neste momento, está fora da disputa. Anunciou apoio a um outro candidato da cidade, que segue agora com 4 nomes no pleito. Bruno Ganem, do Podemos, Doutor Custódio, do MDB, Professor Abel, do PT e Frodo, candidato do PSTU. São agora, oficialmente, os 4 candidatos à Prefeitura de Indaiatuba depois da desistência de Fabrício Salvaterra. Agora 11 horas e mais 11 minutos, vamos detalhar as pesquisas que estão neste dia, nesta sexta-feira, sendo divulgadas pelo Instituto Paraná Pesquisas, trazendo, claro, os números de Campinas para você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Falamos na abertura do programa o resultado da pesquisa estimulada para a Prefeitura de Campinas, mas agora a gente vai com mais calma detalhar que pesquisa é essa, qual foi a metodologia e quais os outros números que apontam mudanças em relação ao que os levantamentos anteriores vinham demonstrando. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu eleitores da cidade entre os dias 9 e 12 de setembro. A amostra ela é considerada representativa dos eleitores da área pesquisada, selecionada em 2 etapas. Primeira delas, realizando um sorteio de probabilidade das localidades onde as entrevistas foram feitas, pelo PPT, que é o Probabilidade Proporcional ao Tamanho, considerando a população com 16 anos ou mais, moradora da cidade de Campinas. Na segunda etapa, na metodologia, a seleção é dentro da localidade e ali foi feito utilizando cotas amostrais proporcionais, levando em conta gênero, masculino, feminino, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. 800 pessoas foram ouvidas. A amostra representa um grau de confiança de 95%. O que isso representa? Que se essa pesquisa for aplicada 100 vezes, com essa metodologia, o resultado vai ser o mesmo em 95 dessas pesquisas. E a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Vamos aos números, então, trazendo para você que está chegando agora o número da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas no cenário estimulado, quando o eleitor recebe a lista das intenções de voto. Não sabem ou não respondeu 6,6% dos eleitores. Nenhum, branco ou nulo, a resposta de 7,9% dos entrevistados. Para a gente pegar o extrato aqui, o candidato Dário Saad, ele tem a maior aprovação entre os candidatos no público masculino e feminino. Curioso ver aqui, por exemplo, o candidato Pedro Tourinho, ele tem mais votos do público masculino do que do público feminino. Diferente do candidato Rafa Zimbaldi, que consegue ter uma porcentagem maior da eleitora do que do eleitor. O Instituto Paraná Pesquisas também fez o cenário de rejeição aos candidatos. Nesse aspecto, o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, é quem aparece com o maior índice de rejeição, de 31,4%. O candidato Dário Saad, do Republicanos, aparece com 22,1% no índice de rejeição. A rejeição a Rafa Zimbaldi, do Cidadania, é de 21,4%. A rejeição a Angelina Dias, do PCO, é de 16,6%. E a rejeição a Wilson Matos, do Partido Novo, é de 14,6%. 12,9% não souberam ou não quiseram responder. E 10,4% dos eleitores perguntados disseram que poderiam votar em todos eles. Não tem rejeição a nenhum desses candidatos. O Paraná Pesquisas também trouxe o levantamento da pesquisa espontânea. É a primeira pergunta. Antes de apresentar a lista dos candidatos, o eleitor é questionado em quem o senhor, a senhora pretende votar para prefeito. Então é a resposta que o eleitor já tem na cabeça, independente de ter ou não a lista. Na pesquisa espontânea, Dário Saad aparece com 24%. O candidato do Republicanos aparece com 24% das intenções de voto. O candidato Pedro Tourinho, do PT, é o segundo na pesquisa espontânea com 10,3%. Rafa Zimbaldi, do Cidadania, aparece com 8,6%. Wilson Matos, na pesquisa espontânea, candidato do Partido Novo, aparece com 0,9%. E Angelina Dias, do PCO, na espontânea, aparece com 0,3%. Outros nomes foram citados e eles ficam com 0,5%. Não sabe ou não respondeu, o número é de 47%. Então, aqui na pesquisa espontânea, é o eleitor que já está decidido, que já tem o nome do candidato na cabeça, já sabe o número do candidato. E aqui mostra uma larga vantagem do candidato Dário Saad, 24% contra 10,3% de Tourinho e 8,6% de Rafa Zimbaldi, mas um número muito grande de quem não tem o candidato ainda fresco na cabeça. Para a gente falar sobre esse número da estimulada, o cenário começa a se desenhar favoravelmente ao prefeito Dário Saad numa reeleição que pode acontecer em primeiro turno. Vamos somar os 20,1% de Pedro Tourinho com os 18,0%, cravado 18% de Rafa Zimbaldi, com os 2,4% de Angelina Dias e com 1,9% de Wilson Matos, a soma de todos os outros 4 candidatos à Prefeitura de Campinas é de 42,4%. Dário Saad aparece com 43,1%. Como a gente não tem ainda a dimensão de quantos desses votos de nenhum branco ou nulo vão se confirmar na urna, quanto vai ter de voto de não sabe ou não respondeu, é difícil cravar se esse cenário vai se repetir no dia da votação. Mas a soma dos 4 candidatos é menor do que o número de Dário Saad. Esse é o cenário que costuma dar vitória ao candidato em um primeiro turno.
Então a eleição de Campinas começa a ganhar uma outra cara. O Instituto Paraná Pesquisas, neste mesmo levantamento, perguntou a respeito da aprovação ao governo Dário Saad. As respostas foram as seguintes: 9,3% responderam que a gestão do governo Dário é ótima. 30,8% responderam que a gestão é boa. 32,5% responderam que é uma gestão governo regular. 11,4% dos entrevistados disseram que a administração Dário Saad é ruim. 14,1% disseram que a administração Dário Saad é péssima. 2% não souberam ou não quiseram opinar. Se nós transformarmos isso em aprovação ou desaprovação, 59% dos entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisa disseram que aprovam a administração de Dário Saad. 36,5% dos entrevistados disseram que desaprovam a administração Dário Saad. Não sabe, não opinou, uma resposta de um total 4,5%. Então, a pergunta que foi feita foi a seguinte: a administração do prefeito Dário Saad está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Essa foi uma pergunta. A outra pergunta: de uma maneira geral, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Dário Saad até o momento? Essa foi exatamente a pergunta feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, para você entender como é feito um levantamento desses. Na comparação com a pesquisa anterior, em maio, o candidato Dário Saad tinha, na ocasião, a aprovação de 59,4% dos eleitores em seu governo. Agora, 59%. A desaprovação era de 36,6%. Agora, 36,5%. Não sabe, não opinou, oscilou de 4 para 4,5%. Um levantamento feito em maio, o outro levantamento feito agora no mês de setembro. Isso significa o quê? Que o candidato Dário Saad manteve basicamente a mesma aprovação, mas conseguiu transformar a aceitação do seu governo, a aprovação da sua gestão, em intenção de voto. Essa é a grande mudança desse último levantamento para agora. O candidato Dário Saad tem como principal padrinho que ele está utilizando na campanha política o governador Tarcísio de Freitas. O levantamento também perguntou ao campineiro sobre a aprovação ou não ao governo Tarcísio de Freitas. 60% dos campineiros que responderam a essa pergunta disseram aprovar o governo estadual de Tarcísio. 35% desaprovam o governo Tarcísio de Freitas. Não sabe, não opinou, uma resposta com um total de 5%. Na comparação com o levantamento anterior, houve uma queda na aprovação de 64,3% para 60%. Um pouco a mais do que é a margem de erro de 3,5 pontos percentuais. A desaprovação aumentou de 32% para 35%. Nesse caso, dentro da margem de erro de 13,5 pontos percentuais. E a resposta não sabe ou não quis opinar aumentou de 3,8% em maio para 5% agora. O segundo colocado agora na pesquisa é o candidato Pedro Tourinho, do PT, que tem como principal padrinho político o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto Paraná Pesquisas também perguntou ao campineiro a respeito da aprovação do governo Lula. 42,1% aprovam a gestão de Lula. 53,6% desaprovam o atual governo federal. 4,3% não souberam ou não quiseram opinar. A pergunta foi a mesma. De uma maneira geral, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Lula até o momento. Em maio, o número de pessoas que aprovavam era de 41,8%. Então a oscilação é dentro da margem de erro, agora 42,1%. A desaprovação caiu de 55,1% para 53,6%, também dentro da margem de erro. E as respostas de quem não quis opinar ou não soube responder, elas aumentaram de 3,1% para 4,3%. Então, o cenário que me parece aqui nessa eleição, até aqui,
é a de que os padrinhos não estão fazendo a diferença. Porque não é sentida uma maior aprovação no governo Lula, mas é visto um crescimento na campanha de Pedro Tourinho. Não é visto até aqui um aumento na aprovação de Tarcísio de Freitas, nem da própria gestão de Dário Saad. Mas os números do candidato aumentaram muito. Seria uma sinalização do eleitor que estava em dúvida para o chamado voto útil nessa reta final? É algo que a campanha de Rafa Zimbaldi precisa estudar e frear se quiser chegar a um segundo turno e continuar competindo pela disputa à prefeitura da cidade de Campinas. Vamos fazer a comparação aqui também com os números do Paraná Pesquisas, dessa pesquisa de março. Trouxemos o número da aprovação do candidato Dário Saad nessa ocasião e também de como estava na ocasião em março a aprovação do governo. A última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, deixa eu trazer aqui exatamente, em maio teve essa divulgação. Foi em maio a última pesquisa que apontava Dário Saad com 37,3% das intenções de voto. Então, o candidato à reeleição ele sai de 37,3% para 43,1%. Pedro Tourinho subiu de 12,5% para 20,1%. São dois crescimentos acima da margem de erro. E Rafa Zimbaldi cai de 24,1% para 18%. O levantamento anterior não tinha o nome de Wilson Matos, porque o candidato do Partido Novo era Paulo Gaspar, que tinha 3,1% das intenções de voto. Wilson Matos aparece com 1,9%. E o candidato do PCO era o Edson Dota, que tinha 1%. No fim, o partido escolheu Angelina Dias, que tem 2,4%. Então, esses dois partidos mudaram os candidatos. Para o PCO, aparentemente, foi positivo. Para o Partido Novo, aparentemente, ainda não deu o resultado que a legenda espera para 2024. Dentro do Band Cidade, às 6:50 da noite, Walter Sena vai trazer mais números e mais sobre essa pesquisa, que hoje, infelizmente, não teremos tempo para destrinchar com mais calma. Deixa eu agradecer aqui quem está conosco, agradecer ao Adriano Vermelho, agradecer ao Wagner Marcondes, ao Marco Silva Bedin, ao Edmilson, agradecer ao Beto Bueno, agradecer ao Bosco, Antônio Gonçalves Bosco, por todas as mensagens que estão mandando. O tempo hoje está apertado. Gostaria de me debruçar mais sobre essa pesquisa eleitoral, mas nós faremos isso na segunda-feira, trazendo comparativos, trazendo números, analisando por que um cresceu, por que outro diminuiu, como as campanhas em rádio e TV também já começam a fazer barulho e dar resultado. Para quem imagina que ter tempo de TV não faz diferença, o maior tempo da televisão nessa eleição 2024 é do candidato Dário Saad. Não apenas pelos 10 minutos de rádio e TV em que a programação para, mas pelos spots, os comerciais que vão entrando o dia todo na programação. Mas deixa eu trazer a agenda dos candidatos, afinal de contas, esse é um compromisso que nós temos também com o nosso ouvinte nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Começando com a agenda do candidato à reeleição, Dário Saad, pelo Republicanos, pela manhã, teve a gravação de programa eleitoral. Um pouco antes da gente entrar aqui no ar, estava terminando esse compromisso, às 11 da manhã começou uma caminhada com um grupo ligado à cultura de Campinas. Entre 1 da tarde e 5 da tarde, o candidato Dário Saad tem agenda interna na prefeitura e às 5:15 da tarde, o candidato Dário Saad do Republicanos faz caminhada no Camelódromo de Campinas. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, prevê para hoje, no período da manhã, bandeiraço regionalizado nos distritos do Campo Grande, Ouro Verde, Barão Geraldo, Sousas, na região sul da cidade, no Campos Elíseos, no centro e no Campo Belo. Às 4 da tarde, o candidato Pedro Tourinho faz a chamada Parada 13, um bandeiraço com panfletagem e adesivaço no centro de Campinas, tendo como ponto de encontro o Lago do Pará. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem na agenda de hoje, pela manhã, 11 horas, começou o encontro com trabalhadores de cooperativas de reciclagem no Parque Via Norte. 1 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi tem reunião com moradores do Parque Universal. Às 5 horas da tarde,
o candidato do Cidadania tem agenda fechada para a gravação de programa de rádio para o horário eleitoral gratuito às 7 horas da noite. O candidato Rafa Zimbaldi se encontra com comerciantes em frente à Igreja Santa Cruz, no Jardim Nova Europa, às 7h30 da noite. O candidato Rafa Zimbaldi faz caminhada pela feira noturna do Jardim Nova Europa, no próprio bairro Jardim Nova Europa. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, começou mais cedo com uma entrevista à rádio CBN ao portal G1, às 3 da tarde. O candidato Wilson Matos tem entrevista com a equipe da PUC Campinas para o Fala Candidato e às 6h30 da noite o candidato do Partido Novo faz panfletagem em feiras noturnas. Candidata Angelina Dias, do PCO, não enviou a agenda para hoje. Quinto Sinal vai marcar 11h30 da manhã. Segunda-feira vamos repercutir mais sobre o cenário político em Campinas nessa reta final do primeiro turno das eleições. Continue na programação da RB, vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Obrigado pela sua companhia, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você.